Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo Moraes e hoje a gente dá continuidade em mais um vídeo do canal. No vídeo passado nós falamos sobre a origem das trocas comerciais, o surgimento do papel moeda e a importância do metal valioso sendo o ouro e a prata. No vídeo de hoje nós damos seguimento falando sobre o lastro em ouro. As casas de confiança da época, conhecidos como os bancos, onde que as pessoas iam e depositavam o ouro e a prata e recebiam de volta os recibos que equivaliam a exatamente o ouro e a prata que foi depositado, eles carregavam consigo não somente a imagem do soberano da época, mas também uma certa certificação que tinha o seu nome como lastro em ouro. E o que seria de fato esse lastro? Bom, o lastro ele dá a ideia de algo igual a outro, uma ideia de troca. Ou seja, pense bem, você tinha 10 partes de ouro e você ia trocar essas 10 partes de ouro por 10 e receber de volta 10 recibos. Cada recibo equivalia a uma parte daquele ouro. As pessoas tinham a ideia de que isso era possível ser feito somente com grandes quantidades de ouro. Porém, não era bem assim que funcionava. Por volta do século XX, mais específico depois da Segunda Guerra Mundial, era-se possível trocar, por exemplo, US$ 35 por uma onça de ouro. Uma onça de ouro é uma unidade de massa que equivale a mais ou menos 31 gramas de prata. Ou seja, entende-se que era possível fazer com qualquer valor, com valores altos e baixos, o que facilitava as trocas com os recibos que eram utilizados, pois era uma unidade de conta e era baixo o seu valor. Poderiam movimentar muito melhor o comércio, que facilitava as trocas. Mas os bancos, muito espertos, percebiam uma coisa: normalmente as pessoas não voltavam nos bancos para poder fazer a troca do recibo pelo ouro, disso de forma tão rápida. Alguns depositavam seu ouro e ficavam ali anos, outros nem voltavam para fazer a troca do ouro pelo recibo em questão. Aconteceu que as pessoas elas mantinham a troca, usavam os recibos à base da confiança. Os bancos, vendo isso, decidiram começar a criar mais recibos do que ouro que eles tinham em custódia de fato. Foi aí que, com essa ideia, eles começaram a criar mais recibos da seguinte forma. Pense bem, haviam-se ali 100 partes de ouro para cada 100 recibos criados. Foi então que os bancos começaram a criar 110 recibos para cada 100 partes de ouro que eles tinham em custódia. Bom, as pessoas não voltaram para poder fazer essas trocas. Os bancos começaram a criar 120, 130, 140 e assim sucessivamente quantidades de recibos acerca dos 100 ouros que eles, ou melhor, das 100 partes de ouros que eles tinham em custódia. E iam mantendo dessa forma, até que por algum motivo, sabe-se lá qual, as pessoas decidem voltar e trocar os recibos que eles tinham em posse pelo ouro que estava ali guardado. Chegava um momento em que o banco ele não tinha ouro suficiente para atender a todos. Então, os bancos logo vinham e quebravam. Esse processo todo passou a ser chamado de corridas bancárias e aconteceu várias ao longo da história. Uma muito famosa aconteceu exatamente na França, por volta do século XVIII, onde que um sujeito chamado John Law, um escocês que fugiu da Escócia depois de matar em um duelo por uma dama, um nobre escocês, ele passou a ter uma vida muito mais tranquila na França, onde que um sujeito extremamente inteligente, dotado de uma capacidade de entender de matemática mais que a média das pessoas, passou a ganhar muito dinheiro utilizando jogos de azar, usando a probabilidade de ganhar ao seu favor. Foi aí que ele ganhou as graças do Duque de Orleans, que fez dele nada mais nada menos que o ministro das finanças da França. Mas o que de fato o John fez para ganhar esse destaque todo? Bom, essa data do século XVIII foi uma data que já havia ocorrido ali as suas corridas, ou melhor, as grandes navegações, haviam-se feito grandes descobrimentos de terras, a exploração de muitas reservas de riquezas de fato, e uma delas foi a colônia do Mississippi, que pertencia à França. E lá havia uma região, nessa região havia uma companhia,
uma companhia que era estatal e era dona do monopólio da exploração daquele lugar. Dali vinham muitas notícias de que aquela região era extremamente rica, havia muito ouro por lá, e John Law foi feito o CEO dessa empresa. Bom, com a ideia de que muita riqueza havia ali, John ele decidiu fazer o IPO dessa empresa. O que seria? Simplesmente dar início à Bolsa de Valores, a empresa na Bolsa de Valores e vender ações dela. Bom, ele fez, as ações venderam, foram um grande sucesso, pois havia muita notícia boa vindo daquela região. E as ações dessa empresa, elas alavancaram bastante, porque era uma região extremamente rica, valorosa e tinha muito de crescer. As pessoas queriam ser investidoras dessa companhia. John, ele percebeu também que ali as pessoas normalmente não faziam a troca do ouro pelos recibos que elas tinham posse. Logo, ele, juntamente com o Duque de Orleans, decidiram criar ainda mais recibos do que o que eles tinham em custódia. Para variar, a Bolsa de Valores era uma praça na frente da casa de John Law. Ali os franceses ficavam fazendo as suas negociações e as notícias que vinham daquela região controlavam muito as ações da Bolsa. Bom, John ele teve a brilhante ideia de começar a pagar dividendos para essas pessoas, os seus investidores. De que forma? Da grande riqueza que vinha do Mississippi? De forma alguma. Ele simplesmente decidia criar mais dinheiro. E com o dinheiro que eles criavam, ao invés das pessoas movimentarem os comércios locais, eles decidiam ir e comprar mais ações da companhia. Dessa forma, John ele pegava esse dinheiro que ele já havia criado e repassava para os seus investidores como dividendos. Chegou um certo momento de que alguns nobres franceses, eles decidiram, já enriquecidos com essa loucura da região do Mississippi, das notícias boas, do crescimento, além deles não gostarem, claro, de John Law, eles decidiram trocar os seus recibos pelo ouro que estava em custódia. Vendo isso, as pessoas começaram a fazer a mesma coisa e buscar trocar o ouro ou o recibo que eles tinham por ouro. Só que chegou um momento que não havia ouro suficiente para a quantidade de pessoas. A França veio e simplesmente entrou em colapso. John ele se viu obrigado a fugir da França, foi morar em Veneza, onde que ali ele faleceu. A França ela simplesmente colapsou, como eu falei. A França ela perdeu a confiança na monarquia. Tanto que Luís XV foi o último soberano da época de fato. Luís XVI veio e logo tomou de cara a Revolução Francesa. E nós vemos que há ecos históricos da bolha do Mississippi acerca da criação monetária, né, de fato, da criação de dinheiro, o que de fato afetou e veio a trazer esse desastre que aconteceu na França. Percebemos que desde o surgimento do papel moeda dos recibos, muito se facilitou nas trocas comerciais. A questão é que, quando alguém ou algum órgão responsável pela criação monetária, a criação desses recibos, desse dinheiro, ele passa a perca o controle de fato dessa produção, fazendo mais do que de fato ele tem em ouro em custódia, ele passa a ser irresponsável demais e causa um grande colapso na economia, fazendo com que até mesmo a sua própria moeda ela perca o valor. Vemos o quanto isso afeta governos, o quanto isso afeta a vida da população e o quanto o dinheiro ele vem perdendo o seu valor ao longo do tempo. E falar sobre perder valor será tema para um próximo vídeo. Por esse motivo, eu peço a você que gostou desse nosso conteúdo, que curta esse vídeo, que se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para que ele venha te alertar dos próximos vídeos que estão por vir. Eu gostaria de saber de você aqui no nosso comentário, o que você faria se estivesse ali de fato na época de John Law? Você entraria nessa bolha, compraria as ações na ambição de conseguir enriquecer, ou simplesmente ficaria de braços cruzados e vendo todo o movimento que acontecia ali naquele momento? Bom, pessoal, do mais é isso. Agradeço a sua atenção até aqui. Espero você no próximo vídeo. Passar bem
e até breve. Um forte abraço.